reação. Quem é que lembra aí que a gente já estudou? O processo da reação, ele começa com o quê? Com uma? Não. Falta. Uma falta, né? Quando eu começo a sentir falta, é o próprio Deus falando que chega um novo momento para mim, eu tenho que reagir, eu tenho que começar a me movimentar, né? A gente estudou um pouquinho sobre a falta, quando faltou o vinho, né? Lá no primeiro milagre de Jesus. A segunda coisa que a gente estudou, que foi há 2 semanas atrás, semana passada, a gente não teve o nosso culto aqui, a segunda coisa que a gente estudou foi que o próprio Deus, ele quer que a gente venha a se, por assim dizer, a se misturar, a agir junto, né? A se envolver na obra da reação. Né? E o que é isso? É Jesus falar, mas a gente fazer alguma coisa. Quem é que lembra da hashtag aí? Né? Tá até ali no convite, né? Deus age, a gente reage. Eu vou usar essa hashtag por muito tempo. Porque é verdade, porque nós temos que... Deus, ele vai agir, né? Ele vai dar palavra, ele vai me incentivar. E aí ele vai esperar uma reação minha. Sim ou não? É a mesma coisa que o pai e a mãe mandam você fazer alguma coisa. Lava a louça. Você fica olhando para a louça? Não, você vai ter que lavar ela. Infelizmente, se você não gosta. Você vai ter que lavar a louça, você vai ter que fazer alguma coisa. Além de você conhecer a palavra, você vai ter que se envolver com ela. Você vai ter que se envolver com Jesus. Você vai ter que participar do culto, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que escutar louvor, porque isso vai levar você a estar envolvido na obra que Deus tem para a sua vida. Diga graças a Deus. Amém? E o terceiro, vamos embora. João, capítulo de número 2. Você vai entender. Eu até ia preparar uma dinâmica, mas aí no fim eu não fiz porque não senti no meu coração de fazer. Amém? E eu acho que eu já tinha feito algo parecido, eu não queria repetir. João, capítulo 2. Vamos começar no versículo... Vamos ler desde o 1, tá? João 2:1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho, né? A falta aquela que a gente falou. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Aí ela mandou se envolver com as palavras de Jesus. E aí diz o seguinte, versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, quase 40 litros. E disse-lhes Jesus, enchei de água. Você tem caneta, você circula, marca essa palavra, água. Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que o tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o quê? Bom vinho. Diga amém. Então, galera, vamos entender uma coisa? Começa ali o pessoal a ouvir o que Jesus está falando. A Bíblia diz que tinham ali umas talhas para botar água, né? E ele disse, nessas talhas vocês vão pôr o quê? Água. Me explica uma coisa. Pensa comigo. O princípio de qualquer coisa não requer uma matéria-prima? Sim ou não? Sim. Por exemplo, você consegue construir uma casa, mas sem material? Não. O que você precisa para construir uma casa, por exemplo? Tijolo, cimento, areia, água. Lembrei de uma fala do Friends. Não posso falar aqui. Amém? Você precisa de um material, sim ou não? Para o milagre desse vinho aparecer, o que precisava? Pense. Para que o milagre da água transformada em vinho e esse vinho aparecesse, o que precisava? Água. E qual é o que eu quero explicar para você hoje? É necessário ter alguma coisa para que a obra de Deus comece a se firmar na minha vida.
Tem 3 coisas que a gente pode ter. Eu até anotei aqui, tá? Todo o processo ele vai requerir de você alguma coisa para você começar. Né? Não estou dizendo que é um sacrifício, alguma coisa assim. Você está me entendendo? Tá? Mas vai precisar de alguma coisa. Eu preguei essa mensagem aqui, numa segunda-feira. Se você pegou, você vai lembrar dela. Tem 3 coisas, tá? Uma matéria-prima que vai servir para fundamento, para desenvolver a obra de Deus. Primeira, que você pode ter ou não. Você pode ter as 3 que eu vou citar aqui, você pode ter uma, mas eu creio que pelo menos uma você vai ter, tá? 3 coisas, tá? A primeira é a vontade. Você tem vontade de alguma coisa? Você sente vontade? Sim ou não? Quem é que sente vontade de comer? Quem é que sente vontade de se divertir? De sair? De tirar máscara? Né? Todo mundo. Você está entendendo? A pessoa ela pode ter a vontade, e a vontade é aquela. A vontade, a própria palavra vontade já fala lá. Ela tem uma força, ela quer fazer um negócio. Segundo, ela pode ter a disposição. Ela ser uma pessoa disponível. Você está entendendo? Para alguma coisa. Ou terceiro, ela pode ter um recurso. E aí, quando eu falo recurso, entenda bem, preste muita atenção nisso, tá? Recurso, eu estou falando de dinheiro. Recurso, eu estou falando de tempo. Isso vai ser importante. Recurso, eu estou falando de um bem necessário, um bem, por exemplo, um carro. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Dessas 3 coisas, pelo menos uma delas você vai ter. Tem gente que tem, por exemplo, a disposição, ela é uma pessoa disponível. Se você falar, ela vai e faz. Mas talvez ela não tenha vontade. Mas ela é disponível para fazer alguma coisa. Quem está entendendo? Outras têm o recurso. Por exemplo, tem tempo, mas não tem vontade. E como a gente vê isso? Vou dar um exemplo. A gente tá chegando na data do retiro, sim ou não? Tem gente que tem como ir. Né? Não estou explanando ninguém. Mas tem gente que pode, mas não tem a vontade. Tem gente que tem a vontade, mas não tem o recurso. Quem está entendendo isso aqui? Isso aqui é fatal. Mas com uma dessas 3 coisas, Deus ele pode começar a trabalhar em você. E você vai começar a ver a obra de Deus. Diga amém. Quem está entendendo? Vamos para Juízes capítulo 6. A mensagem não é muito longa, não. Juízes, capítulo de número 6. Juízes 6. Você já ouviu falar do Gideão? Gideão era um cara inteligente. 7 anos de escravidão do povo dele. Todo ano eles perdiam tudo que eles plantavam. E aí, eu não sei quanto tempo levou, mas a princípio essa reação ela foi no 7º ano. Ele reage de alguma maneira. E nessa reação dele, nós vamos entender, nós vamos aprender. Juízes capítulo 6, versículo de número 11. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Asbirita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Você vê que quando a gente tem uma dessas 3 coisas, nós chamamos a atenção de quem? De Deus. Quando nós temos um recurso, quando nós temos ou a vontade, ou a disposição, ou os 3, ou 2 desses 3, nós vamos chamar a atenção de Deus. E não é só chamar a atenção de Deus. Às vezes a gente nem percebe que nós chamamos a atenção de Deus. Mas Deus ele vai vir para chamar a nossa atenção. Você está entendendo? Vamos entender mais. Diz mais o 12, ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Até aquele momento ele estava só observando Gideão. Lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é o quê? Contigo. O que ele fala aí, ó? Varão valoroso. Quer dizer, ele chama a atenção do Gideão e diz assim, ó, cara, você tem um valor. Né? Parece aquele louvor antigo, né? Que a gente canta até no culto aqui. Você tem uma coisa valiosa em você.
Pessoal, preste atenção que você tem coisas valiosas em você. Essa aqui não é uma mensagem emocionante, tá? Não estou falando de, nossa, né, você... Não vamos cantar raridade hoje. Anderson Freire. Mas é para você entender que tem coisas valiosas em você que às vezes nem você mesmo valoriza isso. Muitas pessoas não valorizam o tempo que ela tem. Gasta o tempo dela como se, né, vou viver a eternidade. Nós vamos viver para sempre? Não. Até o tempo é limitado. Né? Uma coisa é certa, 24 horas é o suficiente para fazer tudo. Se não fosse, Deus tinha dado 48. E mesmo assim o ser humano ia dizer que é pouco. Sim ou não? Ia. Você está entendendo? Tem que valorizar o teu tempo. Tem que valorizar, ó, teu dinheiro. Entenda uma coisa, galera. Quando você vai fazer alguma coisa no reino de Deus, tá? Eu vou dar um exemplo do recurso monetário, tá? Seja oferta, seja você participar de alguma coisa da igreja. O retiro, por exemplo. Um passeio, sei lá. Comprar uma camiseta. Eu não estou com dos jovens hoje. Comprar uma camiseta dos jovens. Cara, entenda uma coisa. Isso não é gasto. Sabe por quê? Esses dias, quem é que está assistindo a lives do Pastor Márcio aí? Tem alguém que está assistindo? Está muito boa, está muito forte. E ele estava falando esses dias de a gente ser a luz do mundo e tal. Aí ele disse que ele foi no banco. Não, no hospital. Ele foi pro hospital. Mesmo lugar, nossa, lugar parecido, né? Foi no hospital, foi fazer um check-up lá. E ele estava com uma camiseta. E a camiseta chamou a atenção de uma mulher lá. Chegou e falou com ele. E ele conseguiu evangelizar ela. Você para pensar, não é uma coisa meio boba? Poxa, uma camiseta. Mas você vê que uma camiseta pode chamar a atenção. Quantas vezes eu fui trabalhar, né? Quando eu trabalhava no hospital, quantas vezes eu fui trabalhar com a camiseta dos jovens? E aquilo, tem aquela mais antiga, eu sou um jovem que vence. Ela é preta e as letras são coloridas, né? Cara, como chamava a atenção das pessoas. As pessoas pediam para parar e olhar. Ah, que legal tua camiseta. Isso aí. Tipo, elas entendiam como uma coisa motivacional. Você tá entendendo? Mas já é alguma coisa. Mesmo que a pessoa não tenha entendimento, pode às vezes te dar a chance de você falar de Cristo para alguém. E aí você está valorizando aquilo, o material que você tem. Quem está entendendo isso aqui? Por isso, não, irmão, não tenha... Irmão, é boa, né? Galera, não tem vergonha de você usar uma camiseta. Não tenha medo de você gastar dinheiro, né? Eu falo gastar para você vai gastar mesmo. Mas ao mesmo tempo que você está gastando, você está investindo. Você não está botando dinheiro fora. Eu digo para você, se você não foi no retiro, né, porque você não quis gastar, porque você ficou pensando, poxa, é muita grana, né? É caro. Poxa, mas não tem recompensa que acontece aqueles 4 dias. Não tem. Depois, quando chega os 4 dias, você vai chegar assim, poxa, né? E se explode o dinheiro, né? Pagava mais do mesmo valor para poder ir de novo. Você está entendendo? É besteira a gente pensar que é gasto. Ah, mas eu tenho que guardar para isso, tenho que fazer para isso, né? Você tá botando o valor errado no negócio. As coisas têm valor quando elas são para quem? Para Deus. A força que você tem, o vigor que você tem, a energia, a disposição, né, que você tem, ela tem que ser para Deus. Né? Não digo só para você ir para cima e para baixo, entregar, evangelizar com material, né, mas até, por exemplo, no louvor na igreja. Né? Tipo, às vezes eu percebo que as pessoas elas têm medo de ser disponível para Deus, de ser dispostas para Deus, envergonhadas de dançar um louvor. Esses dias eu cheguei aqui, eu tinha ido fazer um velório. Aí eu cheguei e a Márcia estava abrindo o culto. Ela tinha começado a abrir o culto. Estava abrindo o culto, ela começou a cantar louvor de palma, eu comecei aqui a dançar. Aí vai ser, o John é retardado. Mas que seja. Eu tô me dispondo para Deus, para louvar a Deus. Diga amém. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Você tem que valorizar as coisas que você tem. Muitas vezes a gente bota o nosso tempo fora, o nosso dinheiro fora, gasta com besteira, gasta com coisa inútil, com futilidade.
né? E a gente pede para investir no reino de Deus. A gente pede para experimentar mais das coisas de Deus. Amém? Versículo de número 12. O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu. Ele vai falar, ó. Ai, Senhor meu, se o Senhor é com quem? Conosco. Mas Deus falou que era com eles, com o povo? Não, Deus ele falou que era com o Gideão. Tem que entender uma coisa assim, ó. Deus ele trata com você. Quando Deus chama a sua atenção para você valorizar o que você tem, ele está falando contigo, ele não está falando com qualquer outra pessoa. Eu estou ministrando a palavra aqui, por exemplo, e eu creio que o Espírito Santo está falando no teu coração sobre talvez o teu tempo, talvez o teu dinheiro, talvez a tua energia. Eu tenho essa certeza. Quando eu fui pregar essa mensagem, né, que eu fui pregar numa segunda, no culto aqui na igreja, eu fiquei, nossa, foi como um soco no peito. Para eu entender que eu tenho muita coisa valiosa e eu tenho que aproveitar bem. Diga a glória a Deus. Diz mais, ó. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua? O que ele está dizendo para o Gideão assim, ó? Ó, Gideão, você tem força. Você tem algo aí que dá para usar. Diga amém. Tem tudo para iniciar. Você vai ter que apresentar algo para começar aquilo. É que nem, por exemplo, fazer um trabalho de escola. Ou quem é que já fez TCC ou vai fazer? Ninguém vai fazer TCC na vida. Quem é que está fazendo faculdade? Né? TCC, irmão. Eu fiz ele no curso técnico. E aí, qual é a moral do TCC? O TCC, para você, por exemplo, começar, você tem que ter uma ideia. Né? Você vai ter que fazer uma coisa relacionada ao seu curso. Mas a ideia vai ter que sair de quem? De você. Quem está entendendo? Ele diz assim, ó, você tem força. Para eu começar uma obra, você tem força. Quando ele fala força aqui, nós podemos entender como a disposição que eu estou falando para você. Diga a glória a Deus. E além da disposição, você vê que ele também tem vontade. Porque se ele não tivesse vontade, ele não estava lá escondido, tentando salvar o trigo. Ele tinha vontade, tinha disposição. E diz mais aí, ó. Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Que mais? Porventura, não te enviei eu. Quer dizer, cara, você tem força. E através da força que você tem, da disponibilidade que você está mostrando, da vontade que você empenhou aí, eu posso começar alguma coisa na sua vida. E além disso, vai se estender para algumas outras pessoas. Amém, galera? Pensa que o seu ano de 2021 ele pode ser totalmente diferente do que você nem espera. Mas baseado naquilo que você apresentar para Deus agora, hoje. Você chegar para Deus, Deus, é que eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Isso é lorota, cara. Tempo de ler a Bíblia, qualquer um consegue. Por exemplo, um capítulo da Bíblia, ele vai, se você for ler ele, se você tiver uma leitura ou rápida ou média, de velocidade, você vai ler ele talvez em 15 minutos. Um capítulo da Bíblia. Qualquer. Eu acho que só tirando Salmo 119. É o mais longo. Mas, é sério. Antes de eu entrar aqui, hoje eu tenho meu propósito de leitura. Eu tinha que ler hoje 4 capítulos. Mas eu não consegui. Eu li dois em 20 minutos. Gastei 10 para cada um. Eu li, meditei e entendi. Você está entendendo? Não é difícil, galera. Quanto tempo você pega no celular, no Instagram lá, rolando? Cara, é uma tentação desgraçada esse negócio, né? Eu sempre, às vezes, quando eu não consigo pegar a live do pastor, eu vou olhar no outro dia. Aí, cara, eu abro o Instagram e eu penso assim, ó, vou entrar no perfil do pastor Márcio para ver a live. Só que, tipo, é uma coisa meio diabólica, cara. O cara começa a rolar. Sentido. Quando eu vi, eu já gastei quase 15 minutos com aquilo.
15 minutos que eu podia estar ali investindo no reino de Deus. Está gastando o meu tempo para aprender da palavra. Quem está entendendo isso aqui? E não é verdade, galera? Sim. É. Amém? Vai nessa tua força. E livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Aí ele vai justificar, ó. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Quer ver? Você viu que ele não entendeu, ó. Deus falou, você tem força, cara. E ele não entendeu, ele se fez meio de louco. Se com que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é o quê? A mais pobre. Quer dizer, eu não tenho, ó, dinheiro. Né? Eu não consigo pagar um exército, por exemplo. Né? É mais pobre em Manassés. E eu, o menor da minha, né, da casa de quem? De meu pai. Quer dizer, além de eu não ter dinheiro, eu também não tenho status. Você não precisa de status para fazer alguma coisa. Você não precisa ser, por exemplo, um obreiro para você ter uma vida com Deus. Não é verdade? Você não precisa ser um líder de jovem para ter entendimento da palavra. Não seja uma pessoa ignorante. Tem tanta gente na igreja que é ignorante. Em que sentido? Parece que só o pastor e o obreiro que podem orar para expulsar o demônio. Parece que só o pastor e o obreiro que entendem a Bíblia. Não qualquer pessoa pode entender ela. Se ela tiver tempo. Se ela empregar tempo. Se ela tiver disposição. Se ela tiver vontade de aprender. Diga a glória a Deus. Olha para o jovem do lado e diga assim, acorda, cara. Ou, né? Ou acorda, mina. Uma dessas três coisas você tem. É impossível você dizer e dar uma desculpa. Aqui ele até tentou falar, mas eu não tenho dinheiro, não tenho status. Mas ele tinha... O que ele tinha? Força. E disposição. Versículo de número 16, ó. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só. Diga a glória a Deus. Será que a gente não está dando muita desculpa para ter uma vida diferente? Será que a gente não dá muita desculpa para ter uma vida com Deus saudável? Porque sabe que vida espiritual é uma vida que nem a nossa carnal. A sua vida espiritual também pode ficar doente. A sua vida com Deus, ela tem que ser tratada sempre. Amém, galera? Vamos para Êxodo. Êxodo capítulo 4. Êxodo 4. Esse aqui é o melhor exemplo de desculpa esfarrapada, que Deus ele quebra a desculpa. Sempre entenda que Deus ele sempre vai estar certo. Deus ele erra? Para nós parece que sim, mas ele não erra. O senso de acerto e erro que nós temos, ser humano, não consegue compreender a obra de Deus. Parece que tem coisas que são ilógicas. Eu já passei coisas na minha vida. Pareceu, nossa, que loucura. Né? Deus está rateando. Mas Deus ele não vai ratear. Amém? Deus ele vai acertar. Êxodo capítulo 4, versículo de número 1. Aqui Deus está falando com Moisés. Está preparando, chamando Moisés para ir libertar o povo lá do Egito. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Deixa eu te dar uma dica. Não fica preocupado com o que outros vão falar. Tá? Em que sentido? Por exemplo, a Bíblia diz que o justo ele vive da fé. Ele é nutrido pela fé. Então, assim, ó, se você quer ser um jovem de fé, você tem que desligar, às vezes, o teu ouvido dos outros. Mesmo que seja até uma pessoa que é de Deus, que participa da igreja e tal. Entenda uma coisa, quando Deus fala contigo, Ele fala contigo. Você está entendendo? E ninguém vai entender o que Deus falou com você. Por isso não adianta você chegar e falar para o outro, ó, o seguinte, Deus falou um negócio para mim. Deus falou que eu vou casar. Aí alguém vai olhar para você, mas tu é feio. Como é que tu vai casar? Ninguém vai te querer. Mas Deus falou com quem? Com o crítico ou com quem disse que Deus falou?
Ué, quem falou? Você está entendendo? Quem está entendendo? Ah, disse que Deus mostrou que tem um chamado para minha vida. Aí você compartilha isso com alguém, alguém vai chegar a vocês, capaz tu. Tu desse jeito aí. Mas Deus falou com você? Ninguém vai entender o que Deus fala com você, só você mesmo. Amém? E ele diz então, né? Eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Olha o que diz o versículo 2. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua? Quer dizer, ele está dizendo assim, Moisés, você tem uma coisa aí, me explica, o que é isso que você tem? O que tem na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra, e lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fazia o quê? Fugia dela. Você viu que aquilo ali serviu para um milagre? Sim ou não? Era uma vara, se transforma em cobra. Entende que o que você tem pode mudar a tua vida. Lembra? Ou vontade, ou disposição, ou o recurso. Se você tem um desses três, cara, tem muita coisa que vai mudar na tua vida. Só que você tem que valorizar isso. E como você valoriza isso? Mostrando isso para quem? Para Deus. Você pode ter vontade. Eu tenho vontade de ter uma empresa. Eu tenho vontade de fazer uma faculdade. Mas eu não tenho recurso. Um exemplo. Tenho a disposição também, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como entrar. Você chega para Deus e mostra isso. E com certeza a obra de Deus vai começar em você. Amém, galera? Tem gente que tem, como eu falei para você, tem o recurso, mas não tem a vontade. Né? Deus, eu não sei o que fazer com o meu dinheiro. Eu não sei o que fazer com o carro que eu tenho. Não sei. Deus ele vai te dar a vontade, ele vai começar uma obra por ali. Diga glória a Deus. Diz mais, 4. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Enquanto, olha só galera, enquanto a vontade, a disposição, o recurso está com a gente fica aguardando para nós e não valoriza, ele não se torna um milagre. Agora, quando você solta e valoriza isso diante de quem? De Deus, aí as coisas mudam. Diga amém. E ele diz mais, versículo 5, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Diga glória a Deus. Eu te pergunto de novo, será que você não está dando muita desculpa para que a sua vida seja diferente? A gente está em janeiro. Está terminando o mês já, né? Amanhã termina o último dia do mês. Tem mais 11 meses ainda. É uma longa caminhada. Será que você não quer, se você não quiser viver nada diferente vai acontecer. Ou você não acreditar que você pode viver uma coisa diferente. Você tem que ter sonhos. Você tem que ter projetos. Você tem que botar isso diante de Deus. Amém, galera? Vamos para 1 Timóteo, capítulo 4. Me dá uma, sei lá, eu não digo que é raiva, me dá um negócio, cara, quando eu vejo que a pessoa despreza o que ela tem. Que nem tempo. Tem uns que tem tempo, mas não valoriza o tempo. Aí dão desculpa. Aí o cara que não tem tempo, que queria ter, é uma coisa de louco. 1 Timóteo capítulo 4. Tem que aproveitar, galera. Tem que valorizar o que você tem. Ah, mas eu vou dormir tarde, eu vou acordar muito cedo. Azar? 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 14. Achou? Diz aí, 4:14. Não desprezes o dom que existe aonde? Existe em você. Bate no peito e diga assim, está em mim o que eu preciso. Tudo que nós precisamos para mudar está em nós, galera. Está em nós. Está dentro de nós. Mas nós temos que usar e valorizar essas coisas. Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai chegar para você e dizer, ou vai até fazer isso, vai chegar e vai falar, você tem que aproveitar. Não numa mensagem, mas alguém vai chegar um dia para você. O pai e mãe sempre geralmente dão essa lição de moral, né?
Mas muitas vezes não vai adiantar. Porque tem que partir de você. Você tem que entender. Não desprezes o dom que há em ti. Né? Ele está falando, ó, é você que não pode fazer isso. O qual te foi dado por profecia, pela palavra, pelo entendimento, pela revelação da palavra. O qual foi te dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério, do grupo de presbíteros. Né? E o versículo 15 diz assim, ó. Medita estas coisas e faz o quê? Ocupa-te nelas. Quer dizer, você tem, agora você tem que valorizar. Você tem, agora você tem que ficar e se ocupar nisso. Na vontade que você tem, na disposição, com o material, a matéria-prima que você tem, o material que você está apresentando para Deus. Entenda, pega os teus 10 minutos que você tem, às vezes sobrando, e gasta com uma coisa boa. Uma coisa de Deus. Né? Se envolva. Não estou dizendo para você ficar o dia inteiro vendo live, lendo a Bíblia. Não, ninguém é doente da cabeça. Tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Tem obrigações, também quer ter o seu lazer. E Deus diz que nós vamos comer o melhor dessa terra, nós vamos aproveitar o melhor daqui. Mas tudo com equilíbrio. Mas não diga para Deus que você não tem tempo para ler a Bíblia. Não chega para Deus dizendo, Deus, eu vou orar só um pouquinho, porque... Não, porque você tem tempo para orar. Você tem como fazer as coisas para Deus. E mostrar essas 3 coisas, dar essas 3 coisas para Ele poder fazer uma obra. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. As coisas vão acontecer na hora que você valorizar o que você tem. Diga graças a Deus. Amém, galera? Para começar, precisa existir água. O processo da reação. Ele vai dar uma guinada quando você botar a tua vontade, a tua disposição ou os teus recursos diante de Deus. Amém? Quem entendeu aí? Vamos ficar de pé, galera?